Olá, seja bem-vindo à aula sobre distribuição de frequências. Nessa aula, nós vamos mostrar uma distribuição de frequência e como fazer uma distribuição de frequência no cálculo, usando aí dois exemplos, tá? Bom, mas você deve pensar, o que é uma distribuição de frequência? Basicamente, uma distribuição de frequências é você fazer um agrupamento de dados. Digamos que você tem uma massa de dados muito grande. Fica difícil tirar algumas conclusões ou perceber algumas mudanças tirar algumas conclusões sobre essa massa de dados que você tem. A distribuição de frequências nos ajuda nesse sentido, tá ok? Bom, um exemplo aqui que eu vou lá. É um dos exemplos que nós usaremos aqui daqui a pouco. Bom, digamos que você tem uma distribuição que trata sobre índices pluviométricos anuais, por exemplo, de uma cidade. E aí, com base nesses índices pluviométricos, você quer saber quantos anos teve um índice pluviométrico alto, ou índices pluviométricos baixos, que representam, por exemplo, a seca, ou índices moderados, enfim. Você quer saber, tirar algumas conclusões sobre eles. E a distribuição de frequência vai te ajudar. Um exemplo 2 que eu poderia dar, que é o que eu usarei aqui também como segundo exemplo, é o exemplo da duração de luz de uma fábrica de luzes. Elas pegam algumas amostras e fazem uma verificação de quanto tempo aquela luz ela vai permanecer acesa, né? A durabilidade dessa luz. E aí ela pode usar, né, essa distribuição de frequência para ajudar a tirar algumas conclusões sobre o restante, todo um lote, por exemplo, todo um modelo de luz, né? Então, vamos lá. Vamos entender como funciona a distribuição de frequência. Eu preparei aqui algumas planilhas, né, no LibreOffice Calc, né, para nos ajudar. O primeiro exemplo, nós vamos tratar de ah, o exemplo das luzes, no caso. Então, é esse exemplo aqui, que é o exemplo mais simples, né? Eu fiz aqui, usando a função aleatório entre, né, na planilha eletrônica. Acredito que você encontre uma função parecida com essa em qualquer planilha, em qualquer suite Office, tá ok? E eu fiz aqui 70 dados, eu gerei 70 dados, né? E esses dados eles são gerados entre 250 e 730 nessa variação, tá ok? Bom, é, como é que a gente chega, né, nessa quantidade de classes aqui, nessas frequências, tá ok? Não é ao acaso, não é tipo, eu quero 7 classes, eu vou botar 7 classes, não é assim. Nós temos cálculos, nós temos métodos, né? Então, eu vou mostrar para vocês agora como que são calculados esses métodos, né? Bom, primeiramente nós precisamos saber quantos elementos nós temos, né? Então eu coloquei, opa, deixa eu aumentar aqui, tinha colocado só 70, né? Vamos colocar 80, tá ok? 80, ele gerou para mim, a modificação foi feita, tá aqui 80, né? Estou somando todos esses valores eles estão contando lá, tá ok? Então 80, tá ok? Bom, então nós temos 80 elementos, né? E nós vamos fazer o cálculo, né, de quantas classes. Nós temos alguns métodos, né? Mas eu vou usar esse método do Sturks, tá ok? E esse método ele fala, né, que o K, que é a minha quantidade de classes, ele é 1 mais 3,22 vezes o log de base 10, ok? Do seu número de elementos, né? No caso aqui, eu cheguei a esse número, 7,12, né? Por aí vai. E eu arredondei para 7, né? Porque uma quantidade de classes é um número positivo. Então, você precisa um número natural, né? Você precisa de um número inteiro, tá ok? É um inteiro positivo, né? Que no caso aqui são 7. No meu caso, eu arredondei para 7 classes. Você também pode arredondar da forma como você achar melhor, ok? Bom,
Eu poderia ter arredondado aqui para cima e tal, mas como está muito próximo de 7, eu decidi arredondar para baixo. Mas você pode fazer o arredondamento da forma como que você achar melhor. Muitas vezes quando a gente arredonda para baixo, no final na nossa tabela, a gente tem que criar uma outra classe para conter os outros dados que ficaram sobrando. Mas no caso aqui eu já testei e eu vi que não vai acontecer isso, tá ok? Bom, então vamos lá. Partindo do método de Stugs, né? Só falar que tem outros métodos, né? Esse é um dos utilizados, mas tem o da potência de 2, por exemplo, e tem também o da raiz quadrado, né? Aí você vê qual é o melhor método que se encaixa aí na sua distribuição, né? Eu costumo usar muito esse método, tá ok? Bom, e aí vamos seguindo os nossos cálculos, né? Eu vou voltar aqui na tabela, né? E aí eu vou mostrar para vocês. Olha, aqui nós temos uma diferença de 69, tá ok? Entre 250 e 319 nós temos uma diferença de 69, uma variação de 69, que é a chamada amplitude de classe, né? Como é que a gente chega nessa amplitude de classe? Primeiro nós temos que pegar a amplitude total, né? Que é o valor, o maior valor menos o menor valor. No caso, como eu estou usando o aleatório entre, eu vou utilizar os valores que eu coloquei naquela função, tá ok? Eu estou assumindo que o menor valor é 250 e o maior é 730, mas nas suas distribuições você tem que pegar o menor e o maior valor, tá ok? E eu cheguei nessa variação de amplitude total de 480, né? Aí você pega a sua amplitude total e divide pela quantidade de classes que a sua distribuição vai ter. No caso, eu achei 68,57, né? E eu arredondei para cima, para 69. Com os cálculos feitos, nós podemos passar para fazer aqui a nossa tabela, tá ok? Bom, eu fiz as minhas classes aqui e fiz a frequência aqui. Eu usei a função contsys do LibreOffice Calc e eu peguei todo o A aqui, toda essa coluna do A e eu fiz a verificação dos números que tem dentro dela, né? No caso aqui na minha primeira classe, entre 250 e 319. Percebam que o 319 ele não entra nessa classe de cima, ele é um limite superior, tá ok? Então não vai entrar nessa classe, porque ele já pertence à classe de baixo, tá ok? Então vai de maior ou igual a 250 e menor que 319. Na classe de baixo maior ou igual a 319 e menor que 380. E assim vai em todas as classes, mas na última, olha aqui, ó. Na última você tem que colocar igual aqui, tá ok? Você tem que colocar igual porque o seu último dado também está contido. O primeiro está contido, né? Aqui, ó, o primeiro está contido e o último também está contido. Só que o dessas outras classes não estão, tá ok? No caso aqui, até aqui, eles não estão contidos, né? Porque eles pertencem às de baixo. Mas este e este, eles estão contidos, tá ok? Bom, eu fiz a frequência em cada uma. Percebam que é a mesma função, o que vai mudar é somente os limites da classe, né? E eu somei todos esses valores, no caso deu 80, né? Que é o nosso n, né? No caso. Bom, feito isso, a sua distribuição de frequência ela já está feita. No meu caso aqui, eu vejo, né? Se fossem lâmpadas, eu veria que tem muitas lâmpadas queimando, né? Nessa faixa aqui. E aí eu poderia tirar algumas conclusões, né? Por exemplo, ah, geralmente as distribuições elas têm uma a, do, o começo e o fim dela tem números pequenos e no meio tem os números maiores, né? No caso aqui ele tem esse 18, sai um pouco do padrão, mas é normal acontecer também isso, tá ok? Como eu fiz um aleatório entre aqui, né? Então é da sorte, né? Poderiam ter dado outros valores, mas geralmente com valores reais eles têm quantidades menores no começo e no fim e quantidades maiores no meio, tá ok? Bom, mas eu tenho também outro aqui, outro exemplo, tá? Esse outro exemplo eu estou fazendo com um número de elementos igual a 35. Esse aqui é o do índice pluviométrico que eu fiz. Ó, nesse caso aqui, eu arredondei com o método de Stugs, eu arredondei para o número de classe C6 e a amplitude total, que era de 200, eu fiz a amplitude de classe
que eu achei 33.3, ser 34, né? Eu vou mostrar para vocês agora a minha distribuição de frequência feita com esses índices, tá? Novamente eu gerei todos eles aqui na tabela do mesmo jeito, a frequência está aqui do mesmo jeito da outra, né? E a contagem está aqui. Nesse exemplo eu vou mostrar um pouco sobre frequência relativa, frequência acumulada e frequência relativa acumulada. Bom, a frequência acumulada ela vai acumulando todos os valores que já estão, né? Por exemplo, o da primeira classe aqui é 11 porque não tem nenhuma classe superior, ela é a primeira, né? Então ele se repete, é tanto que eu só repeti aqui o valor desta célula. Já as outras, ela vai pegar o valor que já tem, que já pertence, né? Como por exemplo aqui o 13, né? Ele já está pertence, eu somei o 11 que já tinha, mais o 2 que é o atual. E assim eu vou somando todas, olha, você percebe que eu somei o 11, que é o I10, mais o G11 aqui, que é o atual, né? E aí eu vou somando todas, no final tem que dar o seu N. A frequência relativa ela é a frequência é atual aqui, essa frequência, dividida pela quantidade de elementos que tem. E aí ele vai gerar aqui 0,31. Eu coloquei em porcentagem, você pode fazer isso, né? Fica mais interessante fazer isso. E então eu apenas gerei aqui da mesma forma que eu gerei na frequência. Ó. O cálculo é esse em todas, tá? Você vai pegar essa classe e dividir pelo seu n, tá ok? Frequência relativa acumulada é basicamente também a mesma coisa da frequência acumulada, só que agora usando, né, os dados relativos, tá ok? Então eu vou mostrar aqui o cálculo que eu fiz, é basicamente o mesmo. Na primeira classe eu só referenciei o meu H10, no caso aqui, ó, só referenciei o H10. Nas outras eu vou somando o que já tem em cima, mais o atual, tá ok? Ó, somei o que já tem em cima, no caso seria o J10, mais o H11, que é o atual, tá ok? Então eu só desci aqui e ele gerou tudo para mim. No final tem que dar 100%. Bom, pessoal, é isso. Então eu espero que vocês tenham aprendido, pegado a ideia do que é a distribuição de frequência e talvez até mesmo aprendido a fazer aqui na planilha eletrônica. É muito interessante você usar, né, essas ferramentas da informática para te ajudar aí no seu dia a dia, tá ok? Então, obrigado e até uma próxima.